Olá, gente! Estamos ao vivo nesse canal que é destinado para o fortalecimento da carreira do profissional da psicologia clínica, para vocês que já trabalham na área ou desejam trabalhar como psicólogos clínicos. Hoje é dia 2 de março de 2023. Pai eterno, hein, gente? Não sei se o ano de vocês começou um pouco o ano passado como o nosso, se começou em janeiro, se começou agora depois do carnaval, mas o tempo é implacável e não para de jeito nenhum. Hoje nós vamos falar sobre o que podemos aprender com a psicologia. Pega aí o seu papel, sua caneta, seu caderno que é destinado para o nosso programa do Psicoclínica e vamos refletir juntos. Enquanto vocês pegam, aproveito para dar boas-vindas para você que é antigo por aqui, já acompanha o nosso trabalho, para você que é novo por aqui e acabou de nos conhecer, seja muito bem-vindo. Esse programa é feito com muita responsabilidade, com muito amor, com muita paixão pela psicologia. Então, fique aí, né, com seu foninho ou com seu telefone ou computador em mãos e reserve esse tempo para você, para ouvir temas diferentes, para ouvir sobre outros pontos de vista. E nós estamos aqui para fazermos um fortalecimento de uma rede, né, uma rede entre nós psicólogos, que nós trabalhamos temas em comum, independente da abordagem que nós seguimos. Por aqui seguimos com muito conteúdo de psicologia, ciência e profissão e a vida, o dia a dia do psicólogo. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, sou psicóloga, professora e palestrante e há mais de 20 anos me dedico a estudos de diversos temas da psicologia e sim, nós resolvemos trazer os temas para além dos muros da faculdade, para além dos programas formais de pós-graduação, para que nós possamos ter acesso a diversos conteúdos em outros lugares também. Nós usamos esse canal então para isso. Eu não faço isso sozinha, eu quero mandar um beijo para os meus parceiros do Movimento Val Psicólogo, do Espaço Identidade, os nossos alunos do Psicoclínica e em especial para a Juju e o Luca, que fazem com que tudo isso chegue até vocês. Um beijo grande, muito obrigada. Gente, independente de você ser um estudante de psicologia, que está no início, no meio e no final do curso, ou se você é recém-formado e não trabalha na área clínica, ou se você é recém-formado e trabalha na área clínica, ou se você já se formou há um tempo, se dedicou a outras áreas e agora tem o desejo de atuar como psicólogo de consultório, né, em clínicas, ou se você, assim como eu, já tem um tempo de carreira, fique por aqui, tá? Esse canal é para você. Nós estamos aqui para ouvir pontos de vista diferentes, para construir, desconstruir algumas coisas, para rever alguns temas, para reparar algumas arestas, para aprofundar algumas outras coisas. E fiquem à vontade para deixar esse canal mais participativo. Você pode enviar sugestões de temas, a gente avalia e verifica para trazer para as nossas lives de toda terça e toda quinta que nós estamos por aqui, nesse momento ao 12h36, tá bom? Participe, nos mande um direct. Para quem quer me mandar um WhatsApp, meu número é 31 98454 0096. Então você pode falar também comigo assim, Kátia, esse tema mexeu comigo, eu gostaria de ouvir sobre esse tema, fique à vontade. Eliana Amaral, um beijo para você também, querida. Obrigada por estar por aqui, viu? Manda aí pros seus colegas de formação, pra sua turma, fala, gente, encontrei a Kátia na internet, a nossa página mudou, né? Era Kátia Isidoro, agora é a Kátia Psicoclínica. Nos ajude aí a divulgar essa notícia que nós estamos por aqui também. Bora lá, gente! Lembrando, adoro lembrar isso. Nós não estamos aqui falando de catiologia, elianologia, julianologia. Nós estamos aqui para falar de psicologia. A psicologia, ela é além da gente. A psicologia é uma ciência, né? Um conjunto de conhecimentos organizados, sistematizados, aprofundados, com muita observação e pesquisa que avalia os processos mentais, as emoções, os pensamentos, o comportamento humano, a nossa linguagem. Então, nós falamos de psicologia respaldados por muita pesquisa. Então, se você é psicólogo, valorize a sua profissão. As pessoas, às vezes, não sabem que nós passamos 5 anos estudando e não paramos de estudar a vida inteira, observando, né, a cada semestre, construindo esse ser psicólogo, que é um ser a ser construído para a vida inteira. Então, lembre-se de qual lugar que é a nossa fala. O objetivo da psicologia é diagnosticar, é avaliar, é compreender, é explicar e orientar os nossos comportamentos, as possibilidades de mudanças dos nossos comportamentos, pensamentos e emoções. Então, a gente trabalha a partir dessa ciência, né? Então, valorize a sua profissão. Bom, vou trabalhar o tema de hoje fazendo essa pergunta, né? O que podemos aprender com a psicologia? Aproveite e se pergunte aí também. Se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo a gravação, coloca essa pergunta aí no seu caderno. O que eu aprendo com a psicologia? E aí eu fiz uma retrospectiva, né, da minha vida
a partir do encontro com a psicologia. E meu encontro com a psicologia real, né, parece que foi assim, na faculdade, mas relembrando com cuidado, algumas pessoas já ouviram essa história, foi um pouco antes. Eu tive a oportunidade de conhecer 2 psicólogas num trabalho de orientação profissional, de orientação de carreira, de orientação, como que eles falam, gente? De orientação profissional mesmo, né? Eu era estudante, tinha 16 e 17 anos, foram os 2 últimos anos do segundo grau. E essas psicólogas, elas fizeram um trabalho, né, de orientação. E são essas pessoas que possivelmente iniciaram e são muito responsáveis por isso, né? A minha tomada de decisão que mudaria a minha vida por inteiro, assim, o rumo da minha vida. E aí, naquele momento, que eu tive essa oportunidade, né, de estar numa escola que teve esse cuidado de auxiliar os alunos na escolha da tomada, na tomada de decisão da escolha profissional, essas 2 pessoas, elas fizeram esse trabalho de uma forma muito minuciosa, com vários encontros que aconteciam semanalmente, depois de 15 em 15, para acompanhar os alunos. E o vestibular em 2000, gente, tinham pouquíssimas faculdades em Belo Horizonte, né? Não sei de onde você me escuta, me vê. E eram faculdades tradicionais, a Federal, a PUC, a Newton, a FUMEC. Então, eram pouquíssimas, a Milton Campos, né, que era da área do direito. O vestibular, ele era um vestibular acirrado, difícil. A gente tinha que estudar durante mais de 2 anos, assim, fazendo provas todas as semanas para ir para a Federal, né, assim, que era o objeto de desejo de todos nós naquele momento, que escolhemos uma profissão formal. Então era um momento de muita pressão que vários alunos ainda enfrentam, né? Adolescentes ainda enfrentam, de escolher uma carreira, o que vai fazer. Nesse mundo ainda com tanta diversidade profissional, com tantas outras possibilidades, muitos de nós, na verdade, muitos seres humaninhos, né? Escolherão alguma carreira ainda formal. E passam por essa dor, né? Esse sofrimento mental, essa pressão às vezes da família, do que você vai ser quando crescer, né? Qual profissão você vai escolher. E aquelas pessoas, aquelas 2 psicólogas, o que eu aprendo com a psicologia através delas naquele momento? Eu separei a live de hoje por alguns momentos da minha vida, você aproveita e pensa aí na sua própria vida também. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de vivenciar um cuidado profissional. Eram 2 psicólogas, né, formadas, fazendo aquele trabalho de orientação grupal. E eu tive, então, o cuidado, o acolhimento de 2 pessoas. O que eu tive também, né, de aprendizado com aquele momento da minha vida, desse encontro com a psicologia através da vida delas? O respeito do meu momento. Daquele momento de dúvida, de imaturidade, de falta de clareza, de excesso também de informação, porque eram inúmeras profissões, né? Teve um giro das profissões na Federal uma vez, que a gente visitava várias áreas, né? E era um universo de informações impossível de eu captar naquele momento, assim, o que seria realmente uma profissão, seja de engenharia, direito ou psicologia. Então eu tive o respeito. Eu aprendo que essas pessoas respeitaram aquele meu momento de dúvida, de imaturidade, de não saber o que fazer. Eu aprendo com a psicologia através delas, que eu tive, né? Eu vivenciei uma qualidade de escuta. Eram pessoas que estavam ali ouvindo todos aqueles alunos, ouvindo todas aquelas pessoas com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito. Eu vivenciei através delas, né, o manejo na condução de cada encontro, o cuidado com cada encontro, com cada tarefa, com cada atividade que elas traziam. Eu aprendo, né, com elas que era importante dar atenção para os mínimos detalhes. Era importante ampliar a percepção daquilo que era trazido através da nossa fala, do nosso texto, do nosso desenho, de uma resposta, de uma dinâmica. Eu aprendo com elas, como psicólogas, né, e a psicologia, que era muito importante reorganizar todas aquelas falas, todos aqueles textos, todas aquelas emoções. E eu aprendo com elas a importância de um feedback. No final, elas me chamaram, né, individualmente, com um papelzinho na mão. E vários alunos tinham 3 opções e o meu só tinha uma, assim, psicologia. Que me assustou muito, porque foi a primeira vez que eu tive contato com a psicologia da minha vida. Eu mal sabia o que era psicologia, né? E elas falaram da diversidade da atuação, que eu poderia trabalhar tanto na área de RH, clínica, hospital, jurídica,
do esporte, social. E aí, quanto mais elas falavam, mais assustador era, né? E elas falaram, fica tranquila, né? A faculdade é um passo a passo. E você vai construir isso lá dentro. E eu fui embora com aquele papelzinho, né? Com 17 anos, na dúvida se eu mesma faria direito, que era um sonho da minha mãe, ou se eu faria mesmo psicologia, que era resultado daquele trabalho que elas fizeram. Eu pedia, gente, muito a Deus, né? Porque era muito religiosa, eu pedia muito a Deus para eu acertar. Né? Fiz campanha, fiz jejum, fui pro monte. Eu pedi muito a Deus para que eu não errasse. Era um investimento, eu fui para uma universidade privada. Então, né, com dinheiro, sacrifício, suor dos meus pais. Então eu falei assim, meu Deus, eu não posso errar, né? Então meu primeiro contato com a psicologia, daquilo que eu aprendo, foi através dessas duas profissionais. A partir daí, né, bum, chego na faculdade. E aí, gente, o que eu aprendo com a psicologia? Lógico que não dá pra falar tudo, né, mas eu selecionei algumas coisas aqui pra trazer pra live de hoje. Quando eu chego naquele espaço, né, de crescimento, construção, desconstrução, que vira a gente de ponta cabeça, né, cada aula, cada encontro, cada professor, cada colega de sala de aula. Na época, quando eu entrei na faculdade, gente, tinham 3 turmas de psicologia à noite, uma galera aí que formou de 2000 a 2000, isso, né, 2004, 5 anos, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Era muita gente, mesmo que algumas pessoas, elas saíram no meio do caminho, mas mesmo assim, eu lembro que formaram 2 turmas à noite. Era muita gente. Então, o que eu aprendo com a psicologia, né, naquele momento da minha vida? Eu aprendi sobre o que é ter paixão por uma profissão. Eram professores que às vezes trabalhavam o dia todo em outras coisas também, em outras tarefas, iam para a faculdade à noite. Fui uma aluna noturna, só um período que eu estudei de manhã porque eu tinha conseguido um outro estágio. E aí eu via o brilho nos olhos dos professores. De muitos deles, da maioria deles. Eu aprendo, então, que era um encontro com a psicologia me trouxe essa questão da paixão, do brilho nos olhos, da diversidade de conteúdo, de possibilidades. Eu aprendo com a psicologia o exercício da escuta, da atenção, da ampliação da percepção, da não resposta tão rápida, da pausa, do se dar a chance de olhar para algo mais uma vez. Eu aprendo com a psicologia o respeito pelas diferenças. Eu aprendo com a psicologia o exercício do não julgamento, da suspensão do juízo de valor. Eu aprendo com a psicologia a ter entrega, a avaliar e cuidar do tempo da sessão, do tempo do encontro, do tempo de construção. Eu aprendo com a psicologia a dedicação, a persistência, a perseverança, o fazer diariamente, continuamente. Eu aprendo com a psicologia o frio na barriga, diante do novo, do desconhecido, da mudança, da transformação, de uma outra vida na sua frente. Eu aprendo com a psicologia a responsabilidade do acolher o outro. Eu aprendo com a psicologia a responsabilidade de assumir a condução da própria vida, da própria existência, das próprias escolhas. Eu aprendo com a psicologia esse constante ir e vir do desconstruir, do reconstruir, do construir. Eu aprendo com a psicologia um amor pela vida, pelas possibilidades, pelos encontros, pelas pessoas. Eu aprendo com a psicologia que a vida é uma experiência, que não sabemos de tudo ou de quase nada. Eu aprendo com a psicologia o estudo constante, a curiosidade, o espírito do pesquisador. Eu aprendo com a psicologia a possibilidade de errar, de recomeçar, de humanizar a vida. E aí então eu vou para um outro momento da minha vida, saindo da faculdade, e aí então com o CRP nas mãos, como psicóloga, como professora depois, né, como supervisora. E aí, gente, é um outro momento do que eu aprendo com a psicologia. Então imagine, né, no meu primeiro encontro com a psicologia, aos 16, 17 anos, no trabalho de orientação profissional, esse impacto, né, daquilo que traz luz, daquilo que organiza emoções e pensamentos, da minha própria experiência de alguém estar me acolhendo, me escutando, me respeitando, de alguém estar prestando atenção na minha vida, naquilo que eu trazia, nos mínimos detalhes,
para que eu pudesse receber um feedback mais próximo possível daquilo que combinava comigo naquele momento da minha vida. Olha o trabalho de responsabilidade, né, que mudou e me segue, né, até hoje, me acompanha até hoje em relação ao rumo da minha própria vida. E aí depois eu entro na faculdade, o que eu aprendo com a psicologia é tudo isso que eu disse para vocês, né, dessa força que é essa profissão. E aí eu tomo isso pra mim, eu falo, meu Deus, é isso mesmo, bora lá agora, é ir pra prática, ir pra campo. Eu vou, né, continuar na construção desse profissional, desse ser. E aí quais são os novos aprendizados a partir daí, né? Eu aprendo que a nossa profissão é um constante aprender. Pra sempre, com tudo, com música, com poesia, vendo um filme, com todas as leituras, com todos os livros, com todos os cursos, com todos os artigos, com as imagens, com o silêncio. Eu aprendo o respeito pelo outro que te escolhe, aquele paciente, aquela pessoa que mal te conhece e te escolheu através ou do Instagram, atualmente, né? Mas era pela lista telefônica, pelas páginas amarelas, pelo seu cartão, por uma indicação. Uma pessoa que passa na porta do seu consultório, vê uma placa, anota seu nome. Alguém que descobriu você nas redes. Eu aprendo com a psicologia a respeitar esse outro que chega e que nos escolhe. Como professor, eu aprendo a responsabilidade, né, da formação, do acompanhar a formação dos meus futuros colegas de trabalho. Eu falo que eu nunca quis, né, ver o aluno como aluno, o A do aluno é a ausência de luz, né? O professor é aquele que traz a luz para alguém. Mas eu não queria ver os alunos com uma ausência de luz, porque eu sempre vi as pessoas com uma luz, com um saber, com um conhecimento. Todo mundo tem algo, né? Todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a compartilhar, todo mundo tem algo para ensinar e aprender. Então, sempre desde a primeira turma, desde o primeiro período, eu olhava para aquelas pessoas e pensava, daqui a pouco nós seremos colegas de trabalho. Daqui a pouco nós seremos parceiros, daqui a pouco o que diferencia, né, a minha trajetória da de vocês é uma questão de tempo, de prática, mas nós estamos aí na mesma jornada, nós estamos aí na mesma estrada. O que eu aprendo com a psicologia é um olhar atento, amplo, em relação à diversidade, da diversidade de casos, das diversidades das pessoas. Eu aprendo esse respeito pelo humano, esse respeito por uma criação que é para além da gente, né? Uma criação divina, eu creio em Deus. Então, esse respeito por todas as pessoas que Deus permitiu nascer, passar por aqui, relacionar comigo. Eu aprendo o poder e a força, gente, da organização de sentimento, de emoções, de comportamentos. Eu aprendo essa mágica, entre aspas, né? Desse fazer constantemente, diariamente, da recolocação do nosso texto interno para a gente não pirar, para a gente não surtar, para a gente não adoecer, para cuidar da nossa saúde mental. Eu aprendo a paciência do processo, a paciência do tempo, daquilo que precisa de uma transformação interna para que ela apareça externamente. Eu aprendo a ter foco na resolução de coisas, eu aprendo a acolher os problemas, não negá-los e verificar quais deles de fato têm uma solução, quais deles são reais e quais deles são imaginários. Eu aprendo muito sobre o que é real e sobre o que é imaginário e aprendo o tanto que a gente passa nessa vida sofrendo por coisas que estão somente na nossa cabeça. Eu aprendo a distinguir os fatos e olhar para eles do jeito que eles são, eles provocando muita dor ou muita alegria em nós. Eu aprendo a leitura e as releituras dos diversos textos internos que nós temos, das nossas histórias, daquilo que a gente imagina e deseja viver. Eu aprendo a ressignificação de tudo isso, esse presente que é poder olhar para as coisas de diversas formas e diversas vezes. Eu aprendo a beleza de se dar uma chance, desse autocuidado, desse autoamor, desse amor próprio. E desse amor pelas pessoas, pelas relações, mesmo no mundo muito difícil, com pessoas bem estranhas, porque estão muito adoecidas. Ou que não tiveram aquilo que não receberam, porque quem estava ali talvez não sabia dar e talvez nem tinha para dar. Eu aproveito para lembrar, né, dessa força que é a psicologia e essa força que é a psicoterapia.
com uma ferramenta, serviço, né? Um instrumento que busca restabelecer o nosso ser. Que busca dar clareza para os nossos pensamentos e emoções, que busca compreender essa loucura da vida, que busca colocar algumas coisas no lugar. Então, dito isso, se perguntem aí, né? O que você aprende com a psicologia? Com a psicologia através do seu terapeuta, com a psicologia através de um estudo da psicologia, através de um psicólogo que você conheceu, de um professor. O que você aprende com a psicologia através da própria psicologia, do exercício dessa profissão? Pegue seu papel, sua caneta, anote essa reflexão. Anote pelo menos, sei lá, né? Eu não vou numerar, porque os meus foram tantos, né? Mas aproveite para se dar esse presente, né? De olhar para isso com carinho, da sua trajetória, do seu encontro com a psicologia. Tire um tempo para você fazer essa reflexão, esse momento hoje de cuidar do cuidador, né? Cuidar da gente, do nosso coração, dos nossos pensamentos e desse encontro com a psicologia, desse impacto e força da psicologia nas nossas vidas. Eu me sinto muito privilegiada, muito abençoada por ter tido esse encontro com essa ciência, né? Para organizar a minha vida. Eu já passei muitas coisas, né? Muitas coisas muito complicadas, muito difíceis, igual a vida de várias pessoas, né? De todos nós humanos que estamos aqui passeando por esse planeta Terra. E a psicologia, sim, foi uma das... Além de Deus, né? Primeiro, assim, não tô comparando Deus com ciência, tá, gente? E para além de tudo isso, né? Que é essa existência, a psicologia, sim, foi uma das melhores ferramentas que se entrou na minha vida, os meus pensamentos, as minhas decisões, as minhas relações, a minha carreira. E eu sei que aqui nesse canal a gente fala a maioria para psicólogos, né? Então, tira esse tempo para você pensar assim, o que mudou na minha vida, o que eu aprendi com a psicologia desde quando eu tive a oportunidade de encontrá-la. No mais, vocês podem se perguntar assim, Kátia, por que isso é importante, né? Gente, isso é muito importante porque nós temos acesso a uma área de saber muito potente na construção de uma vida melhor, numa construção de uma relação social um pouco mais saudável para as nossas vidas e para a vida dos outros, né? Isso é importante porque eu insisto aqui em falar que nós temos muito a contribuir. Então, eu tô aqui para falar para você tirar seu diploma da gaveta, eu tô aqui para falar para você continuar insistindo no exercício dessa profissão. Eu tô aqui para te dizer para que você faça parcerias, para que você não vá sozinho. Eu tô aqui para te dizer que nesse mundo, né, muito desafiante, ter uma profissão que tá, uma das forças dela é promoção de saúde, isso é um privilégio que nós temos. Então eu tô aqui para dizer que sim, nós temos uma profissão, uma ciência, e todos os profissionais da pesquisa que continuam estudando incessantemente, mandando materiais pra gente, trazendo novos conhecimentos, né, um novo olhar, novas reflexões, novas possibilidades, para que a gente continue nesse trabalho de organização, reorganização, crescimento e amadurecimento do viver. Que se tornar adulto, gente, dá um trabalho, né? A gente vive tentando resgatar um desejo infantil de sermos cuidados por alguém, de alguém ir lá resolver as coisas das nossas vidas, ou de alguém ir lá arrancar com a mão alguma dor, algum momento difícil que a gente está passando, ou que por um passo de mágica algumas coisas elas realmente funcionassem. Não, virar adulto dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Então é muito desafiante a gente cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos. É muito difícil mesmo, né? Dependendo da base que a gente teve, a gente assumir esse compromisso de ter uma vida melhor, de se transformar constantemente. É muito, às vezes, desafiante a gente assumir essa responsabilidade, compromisso com o próprio existir. E não é diferente pra gente que é psicólogo, né? Ter um privilégio não significa que não nos dê muito trabalho. Nos dá muito trabalho a gente também cuidar da gente mesma, a gente também ter saúde emocional para seguir em frente. Então, nós, desse lado de cada psicoclínica, nós temos um sonho de ver a psicologia cada vez mais fortalecida, de ver os profissionais cada vez mais atuantes, de ver as pessoas usando, né, cada vez mais os nossos serviços e de promover a cada um, né, de um a um, saúde emocional, saúde relacional, mais clareza, mais organização e uma vida melhor. Bom, depois disso tudo, né, nós estamos aqui para dar as mãos uns para os outros, né, diante de tantos profissionais
e falar que é o momento da gente ir juntos. Depois da pandemia, a gente tem experimentado ainda um caos, né? Um resquício de um caos, de uma desorganização, ainda de muita ansiedade, medo, pânico, tristeza, outras sequelas, né? Às vezes até físicas. E nós fomos convocados para acompanhar esse momento de transformação da humanidade. Então, que a gente possa lançar mão da psicologia para fazer diferença tanto nas nossas vidas quanto na vida das outras pessoas. Bem, para fechar, se pergunte mais uma vez, né? O que eu aprendo com a psicologia através dos psicólogos que eu tenho, o contato, através da minha própria terapia, através dessa ciência, através de tudo isso que ela pode e oferece para a nossa existência. Um beijo no coração. A gente se encontra na próxima terça-feira, ao vivo, e acompanha o nosso trabalho. Diariamente a gente publica vídeos, divulgue para as pessoas que vocês conhecem, né, que nós estamos por aqui fortalecendo a nossa carreira, a nossa profissão, cuidando do cuidador. Se cuidem.